Boa tarde, gestantes, mamães e companhia. O programa de hoje interessa muito para quem está de barrigão e também vai ter a participação de um pai, olha só. Anestesia, analgesia. É possível ter um parto normal sem dor? Médicos explicam como funcionam esses procedimentos. Um pai apaixonado conta pra gente a sensação de ter o primeiro filho. E não só pra gente, ele está fazendo o maior sucesso na internet. Você vai assistir aos primeiros vídeos das pré-selecionadas para o quadro Mães que Empreendem. E uma história de superação que vai surpreender muita gente, inclusive médicos. Um parto normal depois de 3 cesarianas. Agora na sua TV. A dor ainda é um grande medo das gestantes, principalmente para aquelas que vão ter o primeiro filho. Muitas chegam a desistir de ter um parto normal por causa disso. Mas a dor é muito individual, ela varia muito de mulher para mulher. E existe sim um método farmacológico de aliviar e até acabar com a dor durante o trabalho de parto. Médicos especialistas explicam tudo sobre isso. Os anestesistas Luciana e Alexandre coordenam uma cooperativa que atua há 5 anos em Ribeirão Preto e outras cidades da região. Explicam que os partos correspondem a 30% da demanda por anestesia. Ao todo, são 92 médicos cooperados. Agora nós estamos tentando fazer com que todos os anestesistas possam ir em todos os hospitais e que tenham escalas de trabalho bem definidas e que possa dar toda a segurança para o paciente. Doutora Luciana explica que durante o trabalho de parto, a gestante pode optar por uma analgesia, que é diferente da anestesia, indicada nas cirurgias cesarianas. Na anestesia a gente tira a dor, mas também paralisa a musculatura do paciente. Toda a musculatura é paralisada. Na analgesia a gente tira a dor, mas tem a vantagem de manter as contrações uterinas. E tão importante, que manter as contrações uterinas é manter a movimentação das pernas. Então a mãe durante o trabalho de parto ela consegue andar, que é importante para a gravidade, ajudar na descida do bebê, ela consegue sentar na bola. Tem um banquinho que ela senta também, ela consegue escolher a posição que ela quer ter o bebê, ela pode ter de 4 apoios. A analgesia pode durar o tempo que for necessário, porque a gente faz a RAC e a gente implanta um catéter de peridural. Então esse catéter é um canudinho que fica com a paciente, que ele pode ficar aí quantos dias durar o trabalho de parto e a gente vai administrando doses sucessivas de anestesia. Gabriela preferiu ter a dor aliviada enquanto estava em trabalho de parto. Eu nunca tive medo da dor do parto, porque eu sempre tinha um relato positivo da minha mãe que os 2 partos dela foram super rápidos, ela nem deu tempo de sentir dor. Então eu cresci com isso, eu não tinha medo de sentir a dor. E eu estava muito cansada e não dava conta e eu pedi analgesia. O mais importante é o quê? A paciente fazer seu plano de parto, que ela já vai informar para a equipe como que ela quer que seja feito esse alívio da dor. Tem muita paciente que ela já conhece a analgesia, ela já tomou, então muitas vezes no segundo parto ela já quer mais precoce. Quando começar a sentir dor eu já quero analgesia, outros não. Não, fui bem, só quero tomar no final. Então a gente começa com as medidas não farmacológicas, que é administrada aí pela enfermagem obstétrica. E aí depois que as medidas não farmacológicas são realizadas, a dor ela se intensifica, que a criança ela comprime o períneo quando ela está já encaixada para nascer. Aí então a paciente pede analgesia e a gente complementa com a analgesia farmacológica. Eu estava na fase ativa e eu sentia muita dor na lombar, então toda hora que vinha contração e a gente sai de si, né? Eu sentia muita dor e como o cansaço estava acumulado, eu não aguentei mais. Antes de chegar nesse pessoa, eu pedi analgesia porque eu precisava descansar. Eu falava, eu quero dormir para eu dar conta de ir até o fim. Então a técnica que mostra melhores resultados é a RAC mais a peridural. Por quê? Porque a RAC ela tem ação imediata. Eu administrei 30 segundos e começa o alívio da dor. Já na peridural, uma administração é até 20 minutos que ela começa a aliviar a dor. A gente combina uma primeira técnica que alivia rápido e uma outra que eu consigo manter até o final do trabalho de parto com o catéter. Então a técnica combinada é a melhor técnica. Valeu a pena. Aí depois que me fizeram analgesia, foi uma analgesia muito bem feita, porque eu não sentia a dor, mas eu conseguia me mexer, eu conseguia me movimentar, levantar. Então eu consegui descansar. Acho que foi 1 hora, né? A gente não lembra, perde a noção do tempo. Eu consegui dormir e aí eu recuperei as forças para o expulsivo mesmo. Tem paciente que não toma analgesia em nenhum momento e ela fica bem. Então assim, o mais importante é deixar a paciente à vontade, mas na hora que ela quiser, ela sentir necessidade, ela ter analgesia. A importância da analgesia, ela está presente em 50% dos partos humanizados hoje. Como foi uma analgesia bem feita, foi passando o efeito e eu voltei a sentir algumas dores. Mas aí já estava no fim, a gente nem se preocupa mais. Eu senti o círculo de fogo, toda aquela coisa.
mas depois que passa também você esquece, nem lembro mais como é que foi essa dor. Assim. Hoje a cooperativa ela tem 2 hospitais que fazem obstetrícia. Nesses 2 hospitais, que é o Centro de Referência de Saúde da Mulher Mater, é um hospital do SUS, e também temos o Hospital Eletro Bonini com a maternidade Cidinha Bonini na UNAERP. Nesses hospitais, a nossa equipe de anestesistas está de plantão 24 horas em escalas de 12 horas ou 24 horas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. A gente sabe que na obstetrícia a gente pode ter um descolamento de placenta, e aí se você tiver um descolamento de placenta você tem que agir rapidamente. Você pode ter um prolapso de cordão umbilical, você pode ter uma infinidade de patologias aí, como uma eclâmpsia, que acontecem todos no final da gestação, que é no período do parto. Se você não tem um anestesista e você vai chamar ele, não dá tempo, né? Aí o desfecho vai ser ruim. A gente teve o cuidado de padronizar a dose que é feita pela cooperativa. Então a gente atua abaixo da dose que seria tóxica para a criança. A dose que a gente usa hoje, ela não passa para o bebê, tem mínimos efeitos na criança. No caso de haver uma dose maior e passar para o bebê, logo após a analgesia, o obstetra ele faz a avaliação do bebê. Então ele vai auscultar o coração do bebê. Quando existe essa passagem, o coração do bebê ele bate mais devagar e é detectado. São realizadas algumas manobras na mãe para poder reanimar esse bebê. E caso não seja conseguido, aí indica-se a cesárea de urgência. Tudo tem que ser muito bem avaliado e já conversado, combinado antes da mulher entrar em trabalho de parto, para não haver desentendimentos nesse dia que é tão importante, né? E depois do intervalo, a gente vai mostrar a sensação de um pai ao ter o primeiro filho. Não saia daí, já já. Você sabia que além do nosso programa na TV, o Gravidinhas e Mãezinhas também tem um site na internet super informativo, onde você pode tirar dúvidas sobre vários assuntos da gestação e da vida de mãe? Basta pesquisar por assunto. Vários profissionais de saúde e nutrição nos auxiliam com textos muito interessantes. Pelo site gravidinhasemãezinhas.com.br, as mamães também podem se cadastrar num clube de vantagens que concede desconto em várias lojas e serviços, desde buffets, salões de beleza, escolas, farmácias, clínicas de vacinas. É só pagar uma anuidade de R$50 e aproveitar as compras com economia. Um pai babão. Bastou nascer a primeira filha e ele se transformou, e a mudança foi tão grande que o Wagner resolveu contar para todo mundo na internet a sensação de ter um bebê em casa. Veja agora. Pelo fato de eu não ter tido pai, ou ter tido um pai ausente aos 4 anos, eu ficava me perguntando, poxa, será que eu vou dar conta dessa grande responsabilidade de ser pai? Será que eu quero isso? Mas a partir do momento que eu conheci a Ana Paula, eu me senti muito mais seguro para trabalhar a cabeça e aceitar a paternidade e se transformar talvez aí no pai mais babão do mundo no momento. Ele foi me surpreendendo ao longo da gestação, mas o start mesmo deu agora. E o primeiro ultrassom realmente eu chorei demais. E o susto, o baque realmente foi quando nós descobrimos o sexo. Esse daí foi o ultrassom que mais me marcou. Porque ao mesmo tempo que eu estava esperando que fosse menino, não me pergunte os motivos, mas eu realmente esperava que fosse um menino, quando eu realmente identifiquei que era uma menina, eu falei, poxa, eu não vou saber criar uma menina. Porque eu coleciono figurinha, eu jogo videogame, nas minhas férias eu solto pipa e não tenho vergonha de falar. Eu gosto de futebol, sou corintiano doente, então quer dizer, tudo aquilo que eu gosto eu ia passar com uma facilidade para o meu filho. Eu nunca brinquei de boneca. Com a Clara aqui em casa eu comecei a vivenciar um diário de bordo de um pai de primeira viagem. E eu me senti muito à vontade em começar a compartilhar algumas experiências que eu estou tendo como pai, que eu não cheguei a ver tantas pessoas compartilhando em rede social. Eu via mais numa conversa, você vai ver quando acontecer tal coisa. Ou você via de repente numa novela, quando o nenezinho fazia o xixi, o chafariz. Falava, mentira que isso acontece. Isso é lei, o bebê vai fazer xixi no pai, o bebê vai fazer xixi na mãe? De fato faz.
Então eu já fui batizado já pelo xixi da Clarinha. E eu comecei a compartilhar então no Facebook, sempre começando aquele momento. Então aquele momento que, por exemplo, eu já me peguei em contradição. Eu via alguns pais relatando das suas experiências, ou a parte mais babona de um pai, quando o pai nem te conhece direito, olha minha filha, saca o celular e mostra a foto da filha. Eu olhava aquilo e falava, meu, por que você está mostrando sua filha? O que leva um pai a sacar o celular e mostrar a foto da filha? E aí eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, só que numa rede social, em aberto para todo mundo ver, essa é a minha filha. Ou compartilhando pelo WhatsApp, olha, nasceu a minha filha. E quando eu vejo alguém, acabei de voltar do cabeleireiro, a primeira coisa que eu fiz, olha a minha filha. Eu achei o máximo, eu achei muito legal, eu estou incentivando ele. Eu também gosto de internet, mas eu não tenho tido tempo para isso. E à noite, a hora que eu tenho um tempinho entre uma mamada e outra, eu vou e revivo tudo que aconteceu. Então é muito gostoso, eu estou apoiando ele, eu acho muito legal e divertido. Eu criei essa hashtag aí e de vez em quando eu vou compartilhando algumas coisas específicas que acontecem no dia que vale a pena compartilhar para todo mundo ver, curtir, comentar, incentivar, dar risada. Os comentários estão sendo bacanas, porque você percebe, principalmente os inbox, né? Quando a pessoa te manda uma mensagem privada. Sempre falam, poxa vida, que legal que você está compartilhando isso, porque está passando um filme na minha cabeça. Poxa, mantenha. Alguns comentários tem gente que comenta assim, nossa, eu estou aguardando o próximo. E é legal, porque vai te motivando a você realmente escrever e compartilhar suas experiências, né? Obviamente, quando alguém curte a sua história, é legal, significa que você atingiu alguém, você fez bem para alguém, ajudando com informação ou transformando o dia daquela pessoa naquele momento algo engraçado ou algo reflexivo. Quebrou um pouco esse lado macho de que o pai só trabalha e traz o dinheiro para casa, o pai só trabalha e põe o pão na mesa e a mãe que seja mãe. Eu acho que a nossa geração, ou uma geração anterior à minha, aprendeu bem isso, né? A partir do momento que você começa a perguntar com que faixinha que a sua filha vai sair de casa, a partir do momento que você pergunta se a roupinha está combinando, a mãe também demonstra tal preocupação, aí de fato você cai a ficha, poxa, é uma menina, que nem agora. A gente estava comentando hoje de manhã, precisamos fazer o brinquinho, o furinho da orelha da filha. Pô, minha filha não tem brinco, minha filha não está usando brinquinho, como assim? Mas já a Clarinha não vai ter toda a atenção do papai, não. A licença paternidade está acabando. Eu falei que eu ia chorar. Mas ele volta. Eu vou mais um pouco. Sai por ali, vamos. Eu falei pra ele, eu vou sentir muita falta disso. Porque ele tá me ajudando demais. A gente tá 24 horas, eu, ele e ela. Então, e tá muito gostoso isso. Então, tudo que eu preciso, ele tá ali pra tudo. E aí eu sei que a partir de amanhã não vai ser assim. Então, vai ser um pouco mais difícil. Eu gosto de correr, quem sabe, eu imagino de repente fazer uma corrida com a minha filha. Eu imagino de repente nas minhas férias, tá soltando minha pipa com a minha filha. Viram só, papais? Que tal vocês também participarem mais do nosso programa? Gravidinhas e mãezinhas, mas também para os papais. Afinal, gerar e criar um filho é uma missão do casal, não é verdade? Bom, agora nós vamos falar do quadro Mães que Empreendem. Heloísa Pedrosa. E agora estamos entrando na segunda fase da escolha das 3 mães que participarão do programa, em que eu estarei como coach, né, ajudando-as a desenvolver os seus negócios. Nós já recebemos os vídeos e agora o que você precisa fazer é nos ajudar. Que tal agora você entender que é parte do nosso momento você nos ajudar a selecionar as 3 mães que tenham por alguma razão? Aí a gente pode dizer aqui, ó, olho no olho, aquela mãe que você enxerga que tem mais afinidade com o teu negócio ou com o teu momento em particular, ou até mesmo a partir do momento que ela se apresenta, ela vai contar quais são as características que ela busca, né, reorganizar para, no momento do negócio dela, obter sucesso. Então o que você pode nesse momento é escolher desafios
que você entenda que são semelhantes aos seus. Você nos ajuda? Você ajuda a mim, Heloísa Pedrosa e o Gravidinhas e Mãezinhas a escolher as 3 mães que estarão conosco para o programa de coach de desenvolvimento de negócios? Posso contar com você? É muito simples. Fique atenta agora que no site do Gravidinhas e Mãezinhas, assim como no Facebook do grupo, você estará com os vídeos à disposição. E não tem burocracia. A única coisa que a gente realmente deseja é que você assista e prestigie essas mães que fizeram vídeos para que você nos ajude então a selecioná-las. Conto com você? Então é isso. Fique agora com os vídeos das mães e as conheça. Eu sou a Carol Sussumo, mãe da Manu. Estou iniciando um negócio de produção e venda de cupcakes e tortinhas. E meus maiores desafios são administrar meu tempo, estabelecer prioridades e manter tudo em ordem já que eu trabalho em casa. Preciso resolver isso para direcionar melhor minha energia criativa de forma eficaz, equilibrando o meu papel como empreendedora e mãe. Esses também são seus desafios? Então vote em mim para eu poder vencer essa etapa. Meu nome é Erivânia de Souza Farias, sou mãe do Cauã de Souza Neto. Tenho hoje como negócio na minha vida a Juve Acessórios, que é um desafio que eu tenho buscado a quebrar os meus tabus, as minhas barreiras, a começar e a concluir, né? Meus maiores desafios é iniciar algo e dar continuidade. Eu sempre paro no meio do caminho, né? Então eu estou aqui hoje porque eu preciso resolver isso. Eu preciso atingir com o meu trabalho, atingir as minhas metas e alcançar as minhas vitórias. O meu maior desafio hoje é justamente esse, né? Mudar aquilo que eu tenho agido de maneira errada. Meu nome é Débora Lourenço, tenho um filho de 1 ano e 5 meses, o Pedro. Trabalho com financiamento imobiliário. E meu maior desafio para este grupo é administrar o meu tempo e lidar com a liderança de uma forma mais tranquila, fazendo com que isso traga bons resultados para a empresa. Acredito que com a Heloísa estarei resolvendo todo esse impasse. Este também é seu objetivo? Vote em mim. Meu nome é Edileia Borges. No momento não posso falar o sexo do meu bebê, pois estou de poucos dias. Eu tenho uma distribuidora de doces, estou no mercado há 8 anos. Atendo Ribeirão Preto e região, um raio de 170 quilômetros. O meu maior desafio hoje é liderar a equipe. E na situação que me encontro, grávida e feliz, como será administrar o meu negócio, agora e depois que meu filho nascer. Então, conto com Heloísa Pedrosa, pois terá ferramentas poderosas que poderá administrar o meu negócio. Gostaria muito de poder participar do programa e obrigada. Deixe o seu voto para 3 das mães que você realmente gostaria de ver dentro do nosso programa. Grande abraço e até mais! Quem nunca ouviu falar que não pode ter parto normal depois de ter feito uma cesariana? A gente já mostrou aqui que isso não é verdade, inclusive nós já mostramos várias mulheres que conseguiram parir o seu segundo filho depois de ter tido o primeiro de cesariana, sem nenhuma intercorrência. Mas agora a gente vai mostrar a história de uma guerreira, uma mulher que não desiste nunca, ela se superou, ela teve 3 cesarianas e o 4º filho ela conseguiu ter de parto normal, veja só. Primeiro do Danilo, assim, eu estava com 38 semanas pela ultrassom e aí minha bolsa rompeu. Chegando no hospital, assim, o médico na hora ele falou, cesárea de urgência, assim. Com 15 anos e naquela época também não se falava tanto, assim, a questão, não fui preparada pro parto normal. E aí eu fui cair na primeira cesárea, assim, então ele veio, eu vi ele rapidamente, logo já levaram ele, 3 horas depois ele foi parar numa UTI neonatal por desconforto respiratório, né? Porque na verdade ele tinha 36 semanas e não 38 como estava na ultrassonografia. Conheci um pouco do parto normal já, mas assim, mesmo passando, naquela época assim, a gente via o parto normal, não o que a gente vê hoje, né? O parto humanizado, né? A gente vê aquele parto normal, a mulher naquela posição ginecológica, com todas as intervenções possíveis, né? Te dava medo? Dava bastante medo, assim. E na época, assim, quando eu cogitei falar de parto normal, já foi, assim, pelo obstetra que me acompanhava na época, você já tem uma cesárea. Então, assim, tinha uma vez cesárea, sempre cesárea, né? E aí, com isso, eu já acabei, com 38 semanas também, caindo mais uma cesárea. Você não discutiu com o médico, nada? Não, por uma placenta
grau 2, na verdade, assim, e ele falava que já estava maduro, mas não estava ainda. E foi dessa forma que o Pedro nasceu também. Quando eu engravidei da Alice, eu já fui buscar um pouco mais, fui ler sobre a questão da possibilidade de ter um parto normal depois de 2 cesáreas na época, né? E aí me informei tudo, vi que sim, tinha possibilidade, mas era uma coisa assim, que há 2 anos isso discutido em Ribeirão Preto ainda tinha assim, bastante... Não era uma coisa que era comum, acho que até hoje, né, não é muito comum. Agora que a gente está conseguindo mudar um pouco esse cenário, né? E aí fui, entrei em trabalho de parto dela, cheguei a entrar em trabalho de parto, fui para a maternidade com um plantonista. E aí chegando lá, o plantonista não quis fazer um parto, deixar que evoluísse o trabalho de parto. Ele já quis fazer logo a cesárea, porque eu já tinha essas 2 cesáreas prévias, né? E também foi a mesma coisa, ela nasceu, não tive contato com ela, fui ver ela 7 horas depois do parto só. Quando eu engravidei do José, eu resolvi mudar a história, assim. Quer dizer, você achou que a fábrica já tinha fechado? Já, sim, já achei. E aí, assim, veio o José, e aí logo no começo, assim, eu descobri que eu tava grávida, eu já fui atrás já. Primeira coisa, fui atrás conversar com as meninas que acompanham os partos, né? E aí falei, preciso de um médico que me acompanharia num parto, né, no parto vaginal após 3 cesáreas. Foi uma experiência inédita para mim também e era um desafio muito grande. Eu deixei claro para ela desde o começo que eu nunca tinha participado de uma situação semelhante a essa. Deixei claro para ela todas as minhas limitações em relação a isso e todos os riscos que a gente poderia ter. E também todas as possibilidades. A gente foi discutindo e construindo junto as informações sobre isso. Entendendo sobre essas questões, sobre o sonho que ela estava tendo, sobre o desejo que ela tinha de ter esse parto e tanto que aquilo ia ser especial para ela e também buscando a literatura, vendo o que teria de margem de segurança em fazer isso, que não seria uma loucura se bem acompanhado, se a gente pudesse acompanhar toda a vitalidade fetal, todos os aspectos relacionados aos riscos que ela correria. Se tivesse tudo isso supervisionado, a gente estaria controlando esses aspectos e interviria caso fosse necessário. E foi assim que a gente acompanhou. Foram consultas muito ricas, eu acho, que a gente teve, assim. Porque tanto o Zé Vitor quanto eu era uma experiência que nenhum dos dois tinham vivido ainda. Então, assim, foi com muito estudo. A gente buscava, tem um artigo, vamos ler quais são os riscos de uma nova cesariana eletiva, quais são os riscos de um parto normal. E aí foi assim, 9 meses de muito preparo, tanto dele quanto meu. E assim, o mais interessante, assim, que a gente criou acho que uma rede em volta desse parto. Porque vários profissionais de Ribeirão participaram, assim, através assim, de vamos sentar, vamos conversar, e vamos discutir o caso com ele. Aconteceu isso, realmente, de eu mandar uma mensagem para ela de manhã, perguntando, tá tudo bem? Você tá tendo contrações? Porque eu realmente tinha sonhado que ela tinha entrado no trabalho de parto. Mas, eu fiquei foi um caso que me deixou um pouco mais preocupado, porque eu nunca tinha vivido uma situação dessa. Nós fomos para a maternidade, chegou lá, o Zé Vitor me avaliou e falou, já tá no trabalho de parto, já tava com 4 centímetros, falou, agora vamos acompanhar. E aí começou toda... Foi inédito pra você? Foi. Você nunca tinha passado por isso? Não, eu tinha da Alice, assim, as primeiras contrações, assim, mas uma fase mais latente mesmo, não cheguei a entrar na fase ativa, né? E aí dele a gente começou, assim, aí subi, fui pra bola, fiquei no chuveiro. Do chuveiro nós fomos caminhar no hospital, nós 3, eu, a Tayane e o José Vitor. E foi assim, eu falo assim, que são os momentos que eu lembro, assim, a gente conversando, que era o dia da eleição, né, e os 3 não iam votar. Então a gente conversando, assim, foi muito interessante, assim, foi um trabalho de parto bem gostoso, assim. Cada avaliação o Zé Vitor falava, ele está muito bem, o seu filho está muito bem. E isso foi me dando mais força para continuar o trabalho de parto. Foi um trabalho de parto muito tranquilo, foi super seguro, o tempo todo, todos os sinais apontavam para que tudo daria certo. A gente estava bem resguardado, todas as situações necessárias, caso fosse necessário uma intervenção, tudo estava pronto para isso, mas transcorreu da melhor maneira possível, como se ela não tivesse tido parto nenhum. Comecei a sentir o José vindo, e aí ele nasceu assim, com a bolsa íntegra, né, ele nasceu, quando passou o ombrinho que a bolsa dele rompeu.
Então ele nasceu, já veio direto pro meu colo, ficou ali comigo, mamou, tudo foi feito comigo ali, né? Foi muito mais emocionante. Foi uma emoção. Não querendo desmerecer. Não desmerecendo, assim, todos foram emocionantes, mas assim, esse eu vivi todo o trabalho, assim, toda a ocitocina no corpo, tudo foi liberado ali, era o momento dele, o tempo dele. Então foi esse que foi todo o preparo, assim. Você acha que foi a realização de um sonho pra você? Foi, assim, muito. E eu sempre converso com todas as pessoas, sempre falo, gente, vale muito a pena, se prepara, porque é um momento que não tem, assim. Você passa por ele, assim, você renasce. Eu acho que você renasce como mulher, assim. Eu acho que eu renasci, eu acho que meu marido acompanhar tudo aquilo também pra ele também foi muito bom, assim, foi emocionante. Que incentivo para as outras mulheres, hein, que querem ter um filho da forma mais natural possível. A gente fica por aqui e o Gravidinhas e Mãezinhas na TV volta no sábado que vem. Até lá!